1972, L'impression qu'ils vous traînent sur leur table. Le bal tremblait. Je pense qu'ils disparaissent vite, très vite. Ancien. Et donc j'entends rien. Seule épave d'un Il océan. n'y a pas la musique. Maintenant Dans les livres, porte une robe pas de noire, livres. celle qu'elle portait au bal de Estala, C'est-à-dire que 90% écrite dans le ravissement de l'Olma. des livres ne sont pas des livres. Les hommes sont en smoking Ce sont noir, des lectures, Ainsi, c'était à pour l'exception du vice-consul de France, comme le journal qui est en blanc, qu'on lit dans le porte un bain. smoking blanc. le bal Quand on prend un bain, Les autres femmes de la réception sont ça, il n'y a pas de... Bom dia. Nós vamos continuar as atividades da nossa jornada com a mesa redonda número 4, prática da letra, interpretação. Nossa mesa é composta pela professora, psicanalista da APOA, professora da UERJ, autora de alguns livros, dentre eles Clinicando, e membro do Outrart, Ana Costa. E por Sueli Aires, membro do Outrart, professora da UFRB, membro do Colégio de Psicanálise da Bahia. Vamos seguindo a orientação do folder, nós vamos começar com o trabalho de Sueli Aires, intitulado Tempo e Espera, Considerações sobre o Olhar em Loewenstein. Bom dia. A Cláudia já anunciou o título do meu trabalho, então eu inicio diretamente. Parto de duas cenas. O baile no Cassino Municipal de The Beach e a janela do Hotel de Bois, que dá para o campo de centeio. Não por acaso as nomeio de cenas. Destaco a passagem entre cinema e literatura na produção de Marguerite Duras e a apreensão visual do ocorrido. Mas o que ocorreu? Cito. Todo o meu texto está recortado por citações do texto da Marguerite Duras, Le Ravissement de Loewenstein, e eu estou utilizando a tradução da Ana Maria Falcão. Então, eu cito aqui. Aqui estão mescladas, do começo ao fim, duas versões ao mesmo tempo. Uma irreal, que Tatiana conta, e outra que invento. Duas versões, ao menos. Primeira cena, primeiro capítulo, ponto 0. Os personagens. Lowell, Michael Richardson, Anne-Marie Streeter, mas também Tatiana, a filha de Anne-Marie Streeter e a mãe de Lowell. Em um jogo de cenas, uma descrição fragmentária, quase um movimento de câmera. Eu acho que é importante pensar desse modo. Duas mulheres, chegadas por último, entram no baile. Anne-Marie Streeter e uma jovem, provavelmente sua filha. A orquestra para de tocar. Não há música. A pista de dança se esvazia. Os presentes parecem virar plateia. E Anne-Marie Streeter olha em volta e sorri para a filha. Inicia-se o jogo de olhares. Michael já as havia visto na praia. A cena se inicia antes. E as olha novamente. Lowell também vê. Apenas Anne-Marie Streeter. Não há referência à jovem. Teria ela, Anne-Marie Streeter, olhado Michael de passagem? Cito. Tinha-o varrido com aquele não olhar que ela passeava pelo baile? Em seu não olhar, Anne-Marie Streeter se sabia olhada. E em momento algum olha para Lowell. Em um jogo de câmera, poderíamos dizer, o olhar se desloca. Lowell, que antes olhava a mulher, olha-o a ele, Michael, olha-o mudar. Assim como em seguida olha o casal, durante a noite, parecendo amá-los até a aurora, até a luz que invade o barco baile, estourando a imagem, como se diz em fotografia. Momento de ruptura, da chegada da mãe de Lowell, dos gritos em uma cena que parecia silenciosa. A luz se apaga, resta o grito de Lowell. O olhar azul claro de Lowell, a descoloração quase dolorosa, desmaiada de suas retinas,
dessa mulher que não podia ser testemunha da cena, se faz simplesmente atual, esmagadoramente atual. O olhar escapa da cena, transborda seu objeto. Não há rememoração. O tempo é o tempo atual do instante de ver. O olhar de Lowell só se apresentará com precisão, olhar famélico voltado para Jacques Rode, na casa de Tatiana. Versão inventada por Jacques Rode, que se inclui no jogo e parece reduzir assim sua angústia. A Tatiana, ainda na cena do baile, cabe o papel de testemunha. Ela é aquela que olha, pensa, acha, julga, percebe. São os verbos associados a essa personagem nesse trecho. Que segura e acaricia a mão de Lowell todo o tempo, que parece infinito. Ah, era você? Dirá Lowell em tempo posterior. A ela, Tatiana, ninguém olhou, nem mesmo Lowell. O fim da cena entre olhares se dá quando Lowell segue com os olhos o casal, que de olhos baixos se afasta, quando não mais os vê e cai desmaiada. Reencontrei-me sem eles, dirá Lowell só depois. Segunda cena, uma janela. O momento em que Lowell vê Jacques Rode é descrito como imediatamente posterior ao instante de ver uma mulher, e o olhar de Jacques Rode para essa mulher, e depois para várias mulheres, de forma desavergonhada, como se estivesse à procura. Também uma citação, esse último trecho. Ela que não se vê é vista assim no outro. Lowell esconde-se atrás de uma cerca viva e espia, excluída, mas não ausente, dirá de Haas. Figura de ferida, exilada das coisas, em quem não se ousa tocar, mas que faz de nós sua presa, dirá Lacan. Atrás da cerca, ouve, talvez tenha morrido, como antes supõe haver ouvido na noite do baile, talvez ela morra. No percurso que trilha junto a Jacques Rode, o seguindo à sua frente, num espaço desdobrado em que ouvimos seus passos às nossas costas, Lowell confirma ser Tatiana Cal, a mulher para quem Jacques Rode se dirigia. Cito: caminhavam a um passo um do outro, mal se falavam. Acredito ver o que Loewenstein deve ter visto. Há entre eles um entendimento impressionante que não vem de um conhecimento mútuo, mas justamente ao contrário do desdém deste. Desdém deste conhecimento? Desdém deste narrador? Lowell fabrica esses amantes. Eles, por caminhos opostos, chegaram ao mesmo resultado que Loewenstein. É uma citação. À custa de fazer, de dizer, de tentar, de enganar-se, de ir embora e de voltar, de mentir, de perder, de ganhar, de avançar, de voltar mais uma vez, e ela, Lowell, à custa de nada. Um lugar está por ser tomado. No campo de centeio, com os olhos cravados na janela iluminada, uma mulher escuta o vazio. É uma citação também da Marguerite Duras. Alimentar-se, devorar esse espetáculo inexistente, invisível, à luz de um quarto onde outros estão. A cena descrita se passa em silêncio, situada pela posição das luzes, enquadrada por uma janela que cumpre a função de tela, espelho sem reflexo. O que Lowell vê ali? Ela não ouve. Vê apenas o movimento de seus rostos, que se tornou semelhante ao movimento de uma parte do corpo, desiludidos. Essa também é uma citação da Marguerite Duras, onde ela fala, ela não ouve. Né? O ângulo da câmera muda novamente, e é Jacques Rode quem toma a janela como tela que emoldura o corpo imóvel de Lowell no campo de centeio. Tatiana nada vê, não percebe a mancha escura. A luz do quarto se apaga, fim da cena. No capítulo seguinte, Duras escreve, a luz do baile extinguiu-se de uma só vez. Terceira cena. Fazer-se ver, reconhecer, enganar. Uma engrenagem. A visita de Lowell à casa de Tatiana Cal foi precedida pelo envio de uma carta à mãe de Tatiana, alguns passeios nos arredores da vila onde ela morava, a vendo, de maiô, de olhos fechados, em uma espreguiçadeira. Vendo sua ausência, dela, de Tatiana, indicada pela espreguiçadeira vazia, pelos objetos inúteis ao redor. Cito. Lowell demorou-se. Tatiana não apareceu.
Então, Lowell decidiu visitar Tatiana. Aí eu faço alguns recortes, mas é dentro dessa cena, né? Comprou um vestido para si. Segundo a opinião de todos, assentava-lhe bem. Às escondidas, preparou-se durante horas. Tinha escolhido um vestido branco para que Tatiana Kao a pudesse reconhecer melhor. Hoje, segundo o seu desejo, deve-se ver Lowenstein. Fim da citação. É realmente Lola? Não estou enganada? Diz Tatiana. É ela, diz Lowell. O jogo de enganos se materializa de forma mais clara. Quem engana, quem é enganada, quem se deixa enganar, quem se engana, quem finge que engana, quem finge que se engana. Esse jogo de atravessamento, em que não se sabe quem está à frente e cujos passos ressoam atrás, se refaz a cada cena entre essas duas mulheres em um desenrolar que se apresenta sob a voz de Jacques Hold. É Jacques Hold quem se precipita ao afirmar que era o único a saber, por causa daquele olhar imenso, famélico, que ela havia dirigido a mim, abraçando Tatiana, que havia uma razão precisa para sua presença aqui. O único a saber, esse é o fim da citação, né? Eu já retomo, o único a saber, em seu enorme engano, sobre a razão de Lowell. Enlouquecido, eu faço um jogo, ele supõe ser o objeto de interesse de Lowell na casa de Tatiana, assim como havia suposto ser o objeto que atrai o olhar de Lowell na janela do Hotel de Bois. Redução da angústia. São necessárias mais 70 páginas para que ele afirme: não posso enganar-me sobre ela, a não ser profundamente. Arrebatado? Deslumbrado, prefiro dizer, para situar aí a luz que se dera, a clareza ofuscante, o ponto de evanescência. Em uma outra posição, Lowell diz, olhando a rua, já é a citação, né? Então a janela continua em cena. Então Lowell diz, olhando a rua: o que se passou nesse quarto entre Tatiana e você não tenho meios de saber. Nunca saberei. Quando você me conta, trata-se de outra coisa. Não sou eu, não é Tatiana sob o lençol com a cabeça escondida. E aqui é interessante porque tem um jogo de vírgulas. Então, não sou eu, vírgula, não é, vírgula, Tatiana sob o lençol, vírgula, com a cabeça escondida. Então, esse não é se desloca nas duas direções. Pode ser, não sou eu, não é, como pode ser, não sou eu, não é Tatiana sob o lençol, com a cabeça escondida. É por você, responde Jacques Hold. O corpo longo e magro da outra mulher estaria aparecendo pouco a pouco, uma citação de Duras, e em uma progressão rigorosamente paralela e inversa, Lowell teria sido substituída por ela. Corpo decapitado, corpo morto, amordaçado, que Lowell leva a passear. A cena fantasmática está colocada para além do olhar de Lowell. Cito: ele a teria despido de seu vestido preto, com lentidão, e o tempo em que o tivesse feito, uma grande etapa da viagem teria sido cumprida. Para Lowell, não é imaginável que ela estivesse ausente do lugar em que aquele gesto ocorreu. Aquele gesto não teria ocorrido sem ela. Ela existe com ele carne a carne, forma a forma, os olhos selados em seu cadáver. O que você queria ver? Pergunta. Vê-los, diz Lowell. Ver, diz Lowell, ver o que não se pode ver. Situando o percurso feito até o momento, digo de 3 cenas. O ponto zero, anterior à narrativa, uma janela e um jogo de enganos, como engrenagem. Atrás, como em um sonho, a cena fantasmática. Acho importante ainda situar que meu encontro com Duras antecede meu encontro com Lacan. Li O Amante antes mesmo de estudar psicanálise. E como faço com autores que me encantam, ou me arrebatam, poderia dizer, li outros textos. Olhos Azuis, Cabelos Negros, A Dor, O Amante da China do Norte. De Duras a Lacan e de volta. Leio Lowenstein depois de Lacan e algo faz eco. Na voz de Marguerite Duras em seus textos, nisso que se reflete em Lacan em um intervalo de tempo suficiente para possibilitar a distinção em relação à voz original. Aqui, o eco não se coloca como reverberação ou reduplicação da voz, não nesse trabalho, mas como infinitização da imagem, das cenas. Paro, faço um recorte, corto uma fatia, desato e distorço um nó.
do tempo. A dor não teve como acontecer. A hora de verão enganava, não era tarde, o baile não havia chegado a seu fim, a luz excessiva não poderia interromper a cena. LOL gritou, cito, né? LOL gritou pela primeira vez. LOL havia gritado, sem descontinuar, coisas sensatas. Não era tarde, a hora de verão enganava. Tinha suplicado a Michael Richardson que acreditasse nela. O tempo se mantém uniforme e infinito, com uma única tarefa a cumprir, sempre a mesma. Michael Richardson, todas as tardes, começa a despir uma outra mulher que não é LOL, e quando outros seios aparecem, brancos, sob vestido preto, permanece lá, ofuscado. Essa também é uma citação. Cena fantasmática. Tempo de suspensão da cena, tempo de suspensão do olhar que se materializa em um instante de ver, sem momento de concluir. O tempo para compreender não cabe a LOL, tampouco cabe a ela ser compreendida, nos dirá Lacan. Nesse porto impossível, preso às amarras para sempre e pronto para partir, também uma expressão da Marguerite de Reis, esse navio de luz, assim como LOL, permanece retido no instante do fim do baile. Cito. E é interessante porque ele tem um jogo temporal. Ela progride todos os dias na reconstituição desse instante. Depois do baile, LOL não espera mais nada. Age automaticamente, regularmente, em um tempo uniforme de esquecimento absoluto, de imobilidade da vida em que nada acontecerá. Não há lembrança da cena do baile, não há espaço-tempo, não há tempo passado que permita a rememoração. O baile é sempre agora, está presente a cada instante, pelo menos até o momento em que sua luz se extinguiu de uma só vez. A espera colocada em cena situa-se a partir de Jacques Roude. E eu tomo uma afirmação de Jacques Roude na terceira página do livro, ou seja, logo no início. Não quero atenuar aos olhos do leitor a esmagadora atualidade dessa mulher em minha vida. Portanto, vou procurá-la, junto-me a ela, onde penso dever fazê-lo, no momento em que ela parece começar a movimentar-se para vir ao meu encontro, no momento exato em que duas mulheres, chegadas por último, transpõem a porta do salão do Cassino Municipal de Tebit. Em um movimento antecipatório, ele afirma o ponto inicial dessa demarche, que começará só depois. Cito. Estamos, portanto, em Tebit, Loewenstein e eu. Comemos. Outros deslocamentos poderiam ter se produzido, outras revoluções, entre outras pessoas em nosso lugar, com outros nomes, outras durações poderiam ter ocorrido, mais longas ou mais curtas, outras histórias de esquecimentos, de queda vertical no esquecimento, de acessos fulminantes a outras memórias, outras noites longas. Nego o fim que provavelmente vai vir nos separar. Mas é LOL, isso tudo está na voz narrativa de Jacques Roude, mas é LOL, sob a voz de Jacques Roude, que pergunta: como já lhe disse que era o fim de nossa história, será que já não posso mudar? LOL fala da vida como um livro. Retomo. Como já lhe disse que era o fim de nossa história, será que já não posso mudar? Mudança de planos. Entre o instante de ver e o momento de concluir, o tempo para compreender. Tempo situado só depois, após a conclusão. Mas qual conclusão se anuncia? Por quem se faz anunciar? Gosto de acreditar, como gosto dela, que se LOL está silenciosa na vida é porque acreditou, no espaço de um relâmpago, que essa palavra podia existir. Uma citação. Palavra essa que pudesse distinguir sua maior dor e sua maior alegria, confundidas até em sua definição. Na ausência de uma palavra, algo parece se passar. Na cena, em LOL. Sem dúvida, alguma coisa acontece no texto. Um capítulo se inicia com portanto. As frases tornam-se interrompidas, a sintaxe se fragmenta, o tempo verbal é elidido. Algo acontece no leitor, arrebatamento. E surge a fórmula, nua, nua, sob seus cabelos negros. E aqui faço referência a Deleuze em seu ensaio Bartleby, ou a fórmula. Por seu término abrupto, por soar como anomalia, a fórmula mostra-se irredutível, como se estivesse
como se tivesse esgotado a linguagem. Isso é Deleuze falando de Bartleby. Nua, nua, sob seus cabelos negros, é a fórmula que insiste. Frase sem verbo, o que impossibilita de delimitar um tempo. Frase sem agente. Fórmula fantasmática. Nas palavras de Reis, a frase que ressoa e rompe o sentido. Do tempo resta apenas o ritmo, o que se coloca na cadência de fala necessária à leitura do texto, ritmo da respiração. A Jacques Rode, em seu papel de testemunha, cabe a função de inventar elos, de fazer da contingência uma escrita, necessária para reconstruir a história de LOL, essa é uma expressão da de Reis. Fazer de LOL sua própria personagem, Lola Stein, a jovem abandonada no cassino de The Beach. E é interessante porque fazer dela sua própria personagem inclui LOL aí. No entanto, dizendo de LOL, afirma: suas opiniões eram raras, suas narrativas inexistentes, seu pensamento um formigamento. Alguém devia testemunhar isso. No jogo de rever, na cena final do retorno ao cassino de The Beach, onde as luzes não são acesas para que ela possa ver melhor, LOL ri porque procura algo que acreditava encontrar aqui, que, portanto, ela deveria encontrar e que não encontra. Continua Jacques Rode. Ela me toma como testemunha de seu insucesso cada vez que uma cortina cai. Uma outra pessoa que não eu poderia enganar-se a seu respeito nesse momento. Ele mantém esse lugar. Atrás dela, eu tentava conciliar de tão perto o meu olhar com o seu que comecei a lembrar-me, a cada segundo que passava, de sua lembrança. Jacques Rode se inclui e o que acontece a desrealiza. Nenhum vestido, nenhum vestígio. Nenhum. Tudo foi enterrado, LOL inclusive. Ela adormece, a distância é percorrida e a cena se reinicia mais uma vez. Como participamos dessa cena? Qual nossa parte nessa engrenagem? LOL tinha nos precedido. É praticamente a última frase. Resto. Hélène Cixous refere-se ao texto de Marguerite Duras como uma experiência de perda inacabável, jamais perdido bastante, sempre a perder. Experiência de leitura, experiência de escrita que se me faz singular, como a gente usa assim, em português, pouco se me dá. Então, assim, uma experiência de escrita que se me faz singular e que tem seu endereçamento aqui, no Outrarte. Nesse percurso, talvez eu possa dizer, como Tatiana, que LOL escapa das mãos como água, mas que o pouco dela que se consegue reter compensa o esforço. Esse foi o meu. Obrigada. Obrigada, Sueli. E nós vamos escutar agora a Ana Costa com o trabalho de Reis e o nome objeto, de atos que não fazem série. Bom dia. Com grande prazer que eu volto aqui a Campinas e estar entre amigos e enfim, pessoas que eu respeito muito. Agradeço bastante o convite, Nina, Viviane, de estar aqui. Enfim, nos 2 últimos anos eu não pude estar nesse encontro e fico muito feliz de poder voltar e, bom, aqui em Campinas. Bom, eu venho de apresentação de um trabalho sobre Marguerite Duras em Belém, então com Flávia, né, e outros colegas. Estivemos lá e eu achei muito legal a oportunidade de ficar um pouco mais com a letra de Duras e de poder também trazer, né, aprofundar um debate nesse texto lacaniano que é muito inspirado, assim como, né, a obra de Duras. Então, eu não vou trazer
elementos muito distintos do que, enfim, do que já foi abordado e também de outros trabalhos que eu tenho feito. Então, eu vou pedir licença com um certo trabalho com a repetição, porque a repetição também está na obra de Duras, né? Ela insiste em alguma questão, nessa insistência sem significação, que eu acho que todos nós retomamos aqui. Então, minha proposta será como ponto de partida uma passagem do texto de Lacan, homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Love Stein, que todos conhecemos par cœur, né? Isso aí é inevitável repassar por esse texto. Então, essa passagem sempre me foi enigmática e me inspirou muitos outros trabalhos a respeito. Ela está no início do texto e diz o seguinte, vou assim repetir: arrebatamento. Essa palavra constitui para nós um enigma. Será objetiva ou subjetiva naquilo que Loewe-Stein a determina? Arrebatada, evoca-se a alma e é a beleza que opera. Desse sentido, ao alcance da mão, iremos desembaraçar-nos, como for possível, com algo do símbolo. Arrebatadora é também a imagem que nos será imposta por essa figura de ferida, exilada das coisas, em quem não se ousa tocar, mas que faz de nós sua presa. Os dois movimentos, no entanto, enlaçam-se numa cifra, que se revela por esse nome, sabiamente formado pelo contorno de sua escrita. Loewe-Stein. Loewe-Stein. Asas de papel, V de tesoura, Stein a pedra. No jogo do amor, tu te perdes. Lacan desdobra os termos do arrebatamento em objetivo e subjetivo, que podem bem serem os termos do fantasma, nessa torção sujeito-objeto. Mais ainda, situa que o símbolo seria o que nos desembaraça da posição de objeto, sítio onde encontramos a arrebatada LOL. Da arrebatada LOL, evoca-se a alma, mas é a beleza que opera. Ou seja, na evocação da alma, encontramos uma certa condição de ausência, onde situarei um dos termos do absoluto. Aqui, as testemunhas da narrativa dizem que LOL sempre foi ausente. Lacan diz, né, exilada das coisas. Quero destacar esse termo, o absoluto. Voltarei a ele. O que quebra esse absoluto é a beleza, que bem pode constituir-se nesse símbolo, proposto por Lacan, em que os jogos de linguagem na escrita de Duras encontram um outro movimento, a arrebatadora. Aqui Lacan situa a imagem, mas numa condição inapreensível, que não se pode tocar e que faz de nós sua presa. A imagem, nesse sentido, não está no lugar de uma identificação e se confunde com o objeto. Penso que é nessa condição que ele propõe que esses dois movimentos, arrebatada e arrebatadora, se enlaçam numa cifra revelada por um nome. Nome este que, enquanto cifra, se cola ao corpo no jogo do amor. Essa cifra, bem como um nome objeto, é índice de uma perda. No jogo do amor, tu te perdes. Aqui eu estou evocando essa interpretação que Lacan faz, né, que Loewe-Stein corresponde a esse jogo do perde-ganha, né, papel, tesoura, pedra. E essa sequência, papel perde para tesoura, que perde para pedra. Então, essa sequência perde sempre. Né? No jogo do amor, tu te perdes. Como mencionei antes, essa passagem de Lacan me fez trabalhar muito, desde o primeiro texto que escrevi sobre ela, em que tentava pensar nas especificidades da letra, na medida em que aqui se situava um outro termo, a cifra.
Não quero cansá-los com questões complicadas demais, somente trazer algumas indicações preliminares. A cifra vem do campo da matemática. Nesse sentido, diferencia-se da letra da literatura. A psicanálise faz litoral com ambos os campos, não se confundindo com eles, mas tomando seus elementos para situá-los na especificidade da operação da clínica. A brecha que Lacan nos deixa para situar esse litoral é de que, na escrita do arrebatamento, a cifra se revela por um nome. Né? Esse que estou citando, então, como nome objeto, Loevestein. Esse que se cola ao corpo. Mais ainda, direi que o exercício de Duras produz uma escrita da experiência do arrebatamento, experiência esta onde encontramos o mutismo do grande outro, o buraco das palavras, ou a palavra buraco, tal como Duras a propõe. Proponho essas questões assim já de entrada e vou tentar desdobrá-las. O arrebatamento enlaça heterogêneos numa cifra, mas não na mesma condição de que o enlaçamento produzido pela letra. Diria que imagem, símbolo e nome se superpõem, como se do mesmo objeto se tratasse. Nesse sentido, proponho que esse objeto suporte, essa palavra buraco, é a obra. É ela que produz a experiência do arrebatamento, essa experiência impossível de escrever. Inicialmente, transitarei um pouco por um dos termos dessa cifra, a imagem. Utilizarei uma passagem de outro romance, onde o tema da imagem surge num primor de descrição. Trata-se do romance O Amante. É um romance que se diferencia dos outros nas suas construções. Então, eu vou citar. Penso com frequência nessa imagem, que sou a única ainda a ver e que nunca mencionei a ninguém. Ela continua lá, no mesmo silêncio fascinante. 15 anos e meio. É a travessia do rio. É no curso dessa viagem que a imagem teria sido destacada, subtraída ao conjunto. Poderia ter existido, poderiam ter tirado uma foto, como qualquer outra, em outro lugar, em outras circunstâncias. Mas não tiraram. É por isso que essa imagem, e não poderia ser de outra forma, não existe. Foi omitida, foi esquecida. É essa falta de ter sido registrada que ela deve sua virtude, a de representar um absoluto, de ser justamente sua autora. Então, antecipo aqui uma questão importante. A autora é a própria imagem. Eu voltarei a isso. Então, continua a situação. Estou com um vestido de seda natural, gasto, quase transparente. Tinha sido antes de minha mãe. Um dia ela deixou de usá-lo e me deu. Uso um cinto de couro na cintura, talvez de meus irmãos. Naquele dia eu devia estar usando aqueles famosos sapatos de salto em lamê dourado. Não vejo que outra coisa poderia estar usando naquele dia. Portanto, eu os uso. É legal isso, né? Não são os sapatos que compõem o que há de insólito, de inaudito, na aparência da menina naquele dia. Entra a menina aqui. O que há naquele dia é que a menina está usando um chapéu masculino. Destaco esses parágrafos dessa obra. Então, de início, é importante sublinhar uma questão com a qual Duras joga, compondo a escrita com os elementos de sua experiência de vida. Diferencio esses elementos de uma autobiografia, na medida em que esta busca a composição de uma novela, condição muito distante dos efeitos produzidos pela obra de Duras. É preciso transpor a tendência a buscar a explicação psicológica nos traços da história, transformados e recriados pela ficção. Eu já escrevi um livro, A Ficção de Si Mesmo. Então, a ficção de si mesmo parece me trazer, tanto para a clínica quanto para a literatura, a tentativa de recompor, garimpar traços, restos do que subjaz na correnteza desse rio, na ressonância de Lalang, que se desloca, que tanto pode ser o Mekong da narrativa, quanto a própria vida, suspensa numa maneira de morrer para si mesmo,
tal como a autora situa numa entrevista que ela deu a Dumontet. Então, retomemos o tema da imagem. Ela tem derivações interessantes e múltiplas, sustentadas principalmente na composição da veste, situando um trajeto moebiano na articulação sujeito-outro, né, sujeito grande-outro. Nos trechos que destaquei antes, temos a proposição de uma imagem ambígua, ou mesmo sem registro, e, por essa razão, uma imagem que não existe, no dizer dela, né? O campo da existência é convocado aqui. É a escrita que realiza essa imagem, que representa um absoluto de ser sua autora. No enunciado da escrita, a autora é a própria imagem. A adolescente magra, na ambiguidade das formas, usando o vestido surrado da mãe. A adolescente, matriz de todas as imagens surgidas numa composição. Da garota nas tranças, da mãe no vestido, da puta nos sapatos e na pintura da boca, do rapaz no cinto e do homem no chapéu. A magreza do corpo que o vestido mal recobre, dos seios que mal se desenham, contrastando com o fascínio do corpo e dos seios da amiga do pensionato, Hélène Lagonel. Uma imagem inventada no cruzamento de um rio, uma passagem. O que se cruza aí? Imagem mantida no encontro numa garçonnière. Ali se suspende a passagem do tempo dos amantes. Ela, menina branca, iniciando-se no sexo com um chinês de casamento marcado, já arranjado pelo pai. A garçonnière esconde o encontro interdito, desde sempre inscrito como perdido, antecipando o fim já no seu começo. Alguns elementos se desdobram nesse romance, que se repetem em outros trabalhos de Duras. Primeiro, o encontro interdito entre uma branca e um chinês. Este um homem degradado em relação ao colonizador francês, mesmo que filho de pai rico, né? É como o filho, então, que ele aparece aí, também algo de degradação. Né? É com o imaginário de prostituição que a adolescente controla os encontros, tentando eliminar o envolvimento amoroso que começa a acontecer. O amor impossível, duplamente perdido, porque também degradado e não reconhecido. Aparentemente, esse é um componente banal para um romance, mas a singularidade da narrativa de Duras o torna enigmático, nos arrebata. Em um amante, esse amor se confunde com o amor-ódio, o amódio, a mãe, referência onipresente na narrativa. O amódio é a expressão do Lacan, né? Uma questão importante, que também se repete em outros trabalhos, é a construção da veste na relação ao corpo feminino. Então, esse tema da veste, né, é super importante, é um elemento fundamental assim, na construção de Duras. Na passagem antes destacada, a construção da imagem da adolescente é muito singular. É o vestido da mãe que ela transforma, com ele seduz o amante. A mãe é a constância da narrativa, do amor-ódio. A mãe louca, ausente, onipresente. Sabemos que esses termos, ausência, onipresença, se encontram, eles se superpõem. A construção de uma onipresença se aproxima da não existência, em que Deus e a mulher se confundem. Essa presença suposta surge em muitas passagens da adolescente com seu amante, tais como: a imagem da mulher com as meias cerzidas atravessou o quarto. Ou então, a mãe não conheceu o gozo. Essa passagem está justo depois da garota ter sido deflorada, dela ter gozado, de ter ousado saber na cena sexual. Está também na utilização constante da passagem da primeira para a terceira pessoa, nomeando a menina como sendo falada, né? A mãe onipresente, apaixonada pelo filho mais velho, que faz a personagem tomar para si o cuidado do irmão mais novo, numa espécie de duplo especular com a mãe. Também a mulher do baile de The Beach, em Deslumbramento, entra no salão com sua filha. Então, ela surge primeiro como mãe, né?
nesse romance, temos o jogo de enlaçamento muito particular, imagem, significante, objeto. A Sueli já transitou bastante pelo romance, então isso vai trazer algumas repetições. Então, enlaçamento, imagem, significante, objeto. O nó se enlaça no arrebatamento. É uma expressão que, com rara felicidade, consegue conjugar o rapto que se opera no baile, seja do lado do enigma, seja no fascínio, e o olhar que resta, que cai. Né? Essa relação ao olhar faz parte da paixão, mas é apresentada na escrita de uma forma não corriqueira. Sabemos que a paixão é uma das formas de loucura. Lol fica suspensa e submetida ao olhar. Ela se torna a mancha, um ponto de angústia para o sujeito Jacques Hold. Quero retomar a relação entre onipresença e ausência, que faz parte dessa linha constituinte do amódio. No deslumbramento, temos novamente a reconstituição de uma cena de um quarto, com o encontro furtivo dos amantes. Novamente, temos um suposto que faz presença na ausência, construído na personagem Lol. Duras escreve sobre um tipo particular de loucura, da qual direi que, especialmente, as mulheres se deixam afetar. Né? Assim, a construção da personagem se sustenta na montagem de uma estrutura do olhar que Lacan define como contar-se três. Ela nos transmite uma determinada experiência de vida, onde é perfeitamente possível viver sem ser. É muito interessante essa construção dessa escrita de algo que nos parece inconcebível. Como é assim viver sem ser? Né? Depois do acontecido, né, em Tebit, supõe-se que Lol refaz a vida. No entanto, ela é proposta na entrada narrativa como uma expressão que transmite a densidade de uma experiência. Ela sempre foi ausente. Novamente, a ausência aqui, né, que se colocando. Né. Temos o acontecimento do baile de Tebit, ao qual os habitantes da cidade atribuem a peculiaridade de Lol. Mas temos também as testemunhas de sua vida anterior, como Tatiana Kal, que a definem ausente desde sempre. Desde sempre teria havido a espera do acontecimento que a definiria como ser a três, no enlaçamento que faz borda no objeto olhar. Ser a três, da onipresença à ubiquidade? Não seria a ausência de Lol a condição de sua presença constante numa dança de troca de lugares situada para as outras personagens? Situa-se aqui uma questão que também se repete em algumas passagens de O Amante, quando a garota reconhece uma ausência no olhar materno, índice de loucura. No entanto, na passagem da escrita para o ser a três, essa ausência se transforma. Ela captura de forma diferente as personagens arrebatadas. Tatiana sabe da loucura, né? Sabe, entre aspas, quer confirmar seus traços nas expressões de Lol. Mas, para Jacques Hold, é por relação ao enigma sua captura, sendo causa de seu desejo. Encontramos sempre uma evanescência do ser de Lol relativa a qualquer afirmação, na medida em que as testemunhas inventam, com seu desejo ou com sua fantasia. Interessa lembrar a colocação de Lacan de que Lol não está no lugar de voyeur na montagem A3. Se o que acontece no quarto a realiza, é somente na medida em que Hold deseja por ela. Ele introduz o desejo no lugar de uma errância. Alô? Deu? Onde é que estou eu? Ele introduz o desejo no lugar de uma errância do olhar, as indefinidas caminhadas de Lol pela cidade depois de sua volta a Estala. Lol somente consiste no olhar desde que ela corresponda à rasura no quadro. Ela somente está se ausentando de portar o traço do objeto do desejo. Hold, por sua vez, realiza seu acesso à mulher, nesse ternário, mediado por uma mulher impossível proibida. Né?
Por último, Tatiana, no lugar dessa outra que Rold submete ao gozo ofertado a Lol. A soldagem do ternário diferencia seus elementos. Um elemento importante a destacar é a construção narrativa. Ela confirma a indefinição enigma Lol. É Roll quem diz, invento, a cada passagem que ele tenta definir, dando rumo, tentando dirigir os passos de Lol. Essa passagem a Sueli citou, né? Então, repetimos. Para Lol, ele empregava esse tempo de maneira perfeita, a procurar. Perdia o bem, caminhava. Cada um de seus passos acrescenta-se em Lol. Bate, justo no mesmo lugar, o prego de carne. Há alguns dias, os passos dos homens de Astala batem da mesma maneira. Invento, vejo. Aqui retorna uma questão já destacada em O Amante, a escrita que revela que inventa, mas isso não evita que ocupemos, enquanto leitores, o lugar do sujeito narrador nas construções de suas certezas. É esse o lugar do arrebatado Roll, presa de fazer para Lol. Tracemos um pouco esse fazer para Lol. A condição do arrebatamento se constitui de uma maneira muito peculiar. O fascínio de Lol no baile se estabelece na medida em que Michael Richardson compõe a veste, o vestido, de Anne-Marie Strater. Assim, o que Lol busca na recomposição do ternário é a escrita do que não cessa de não se escrever. O momento em que ela estava ausente, quando o vestido foi tirado depois do baile, no encontro amoroso do casal originário. Também por essa razão, ela desmaia depois da fuga deles do baile. Aí eu cito. Para Lol, não é imaginável que ela estivesse ausente do lugar em que aquele gesto ocorreu. Aquele gesto não teria ocorrido sem ela. Ela existe com ele, carne a carne, forma a forma, os olhos selados em seu cadáver. Ela nasceu para vê-lo, outros nasceram para morrer. Eu me enganei, foi essa passagem que você citou, né? Tudo bem. Parece que todo mundo já citou tudo, né? Então, é interessante aqui, essa busca, né, de estar onde é impossível estar. O gesto que constitui a ausência é, então, enunciado. Nua, sob os cabelos negros. O arrebatado é o que solda o homem à veste, permitindo que, mesmo nu, o corpo feminino se revista da fantasia, causa do desejo do sujeito Jacques Rold. Os cabelos negros ainda são um marco que enquadra, que recorta o olhar. Quero destacar rapidamente ainda uma questão. Penso que as construções dos duplos em Duras são afetados pela relação entre extremos, situado no eixo, ausência de um lado e absoluto de outro. As indefinições desses termos se mantêm e o sentido não se completa. O romance Émile L. é paradigmático dessa escrita. Nele, o jogo com os duplos encontra um ponto de fuga situado na perda de um poema que provoca desencontro e errância em seus personagens. Trata-se da história de dois casais que vivem uma suspensão de suas relações numa espécie de crise. Um casal de franceses, num bar de balneário, situam-se como observadores de um outro casal, este de ingleses. Os franceses são escritores e a mulher inglesa, casada com um capitão de embarcação, escreveu poemas que não publicou. Esses poemas foram roubados pelo capitão e entregues ao pai dela, que enviou para publicação sem que ela soubesse. O casal de ingleses, como um duplo dos franceses, né, esse tema do duplo, revela um amor em crise, situado a partir de uma determinada relação com a escrita. Os poemas separam o capitão e sua mulher. Ele não os entende, e por essa razão, quando encontra a quase perfeição de um dos poemas escritos pela mulher, ele não suporta e queima o poema. Duras parece propor a suspensão do amor de um casal a um outro amor, a relação à escrita. Ela situa assim, numa entrevista que ela fez à Nouvelle Observateur, cito, Émile L. faz poemas, mas não fala sobre isso. Seu desejo é o de escrever.
Seu desejo, ela o recebe como uma compulsão, muito antiga, antiga demais. Eu associo àquela que acometia os caçadores da pré-história, nas noites de primavera. Eu vejo a literatura assim, como um algo comparável à caça pré-histórica, quando nenhuma palavra tinha sido escrita. Eu a vejo chegar assim, com essa força que levanta os homens. Emile é um romance sobre escrever. Situa este como um outro amor, que busca a escrita do absoluto, como o poema perfeito, que é perdido. É uma perda que afeta o amor dos casais. Eu cito. Deve ter sido após a perda do poema que ela encontrara a viagem por mar, que decidira perder a vida no mar, não fazer mais nada com os poemas e com o amor, a não ser perdê-los no mar. Podemos situar aqui a interpretação lacaniana que nomeia, no jogo do amor, tu te perdes. Quero retomar a proposição que destaquei no início, dizendo respeito à relação entre o tema da cifra e o nome objeto. Tomando a construção lacaniana, cifra que se revela no nome, contornado na escrita. Podemos perguntar-nos sobre essa cifra do nome veiculada pelo corpo que se constitui numa escrita. Esse corpo, que poderia ser contornado por uma palavra, se ela existisse, somente é contornado na escrita. E aqui entra a passagem que situa a palavra buraco. É um primor, vou voltar a ler essa passagem. Eu cito, então. Teria sido uma palavra ausência, uma palavra buraco, onde todas as outras palavras teriam sido enterradas. Não seria possível pronunciá-la, mas teria sido possível fazê-la ressoar. Imensa, sem fim, um gongo vazio. Teria retido os que queriam partir, os teria convencido do impossível, os teria ensurdecido a qualquer outro vocábulo que não ele mesmo. De uma só vez os teria nomeado. O futuro é o instante. Faltando, essa palavra estraga todas as outras. É interessante, aqui também tem o tema da vírgula, né? Faltando, mas tem uma presença. Essa palavra é a presença, né? Essa palavra estraga todas as outras, contaminando-as. É também o cão morto na praia, em pleno meio-dia, esse buraco de carne. Fim de citação. É interessante fazer constar que a forma em que Duras transmite em seu texto aquilo que não existe, ela o faz por meio de um jogo de contrastes, que é uma produção muito característica do barroco. A palavra buraco é também o buraco de carne, ao mesmo tempo coisa e ausência. O jogo de contrastes, a elipse do barroco, muito próprio para transmitir um gozo sem palavras, permeia a escrita da autora. É com esse jogo que ela dá existência de escrita a um furo. Eu continuo a citação. Como foram encontradas as outras, no bric-a-brac de algumas aventuras paralelas a Loevestein, esmagadas na origem, pisadas e massacres, como usar? Quantos inacabamentos sangrentos ao longo dos horizontes, amontoados, e entre eles essa palavra que não existe e que, no entanto, está ali, espera você a uma volta da linguagem, nunca adiantou erguê-la, fazê-la ugir fora de seu reino, perfurado de todos os lados, através do qual se escoam o mar, a areia, a eternidade do baile no cinema de Loevestein. Voltando à questão da cifra, transitando um pouco rapidamente por referências lacanianas, precisamos diferenciá-la da relação ao traçunário. Como é possível deduzir, a cifra no corpo corresponde ao nome objeto, não diferenciando registros. Podemos pensar nisso como um patronímico subtraído da série da filiação, o que, por outro lado, não o situaria dentro da novela edípica. Nesse sentido, o tu te perdes, interpretado por Lacan, não se coloca num diferencial em que o traçunário, referido à castração, instituiria o nome como inscrição numa série transgeracional. Esse tu te perdes, no jogo do simbólico,
ou no jogo do amor, instituiria a perda dentro de um deslizamento metonímico que, de alguma maneira, se apresentando na errância da escrita literária, produz enigma pelo arrebatamento do leitor. Dar nome ao objeto faz parte da construção literária. Nesse sentido, a imagem que cruza o rio Mekong é autora, como nos propõe Duras. Era isso. Obrigada, Ana. Eu gostaria de demarcar, quando Sueli começou a apresentação, eu fiz algumas anotações, e, na medida que a Ana foi fazendo a apresentação, eu fui colocando as anotações no mesmo lugar, né, porque, de um certo modo, as duas me fizeram pensar questões muito próximas. Então, o que eu gostaria de trazer para iniciar o nosso momento de conversa está endereçado às duas, né? Primeiro, Ana, quando você fala, né, da palavra buraco que é a obra, e que a autora é a própria imagem, tomando, né, nos dois romances, mas fazendo esse apontamento, fiquei pensando se não é isso que se impõe como uma insistência sem significação. E, logo, né, pela dimensão da repetição, né? E aí, dentro do que Sueli tinha trazido também, pensar um pouco esse jogo de cenas, jogo de olhares, jogo de rever. Porque as duas conversaram muito com algo que é da ordem do tempo, que lógico que se inclui completamente no romance, né? Porque o futuro é um instante, ou porque o baile é sempre agora, né? E dentro desses três tempos, como pensar essa dimensão de imagem, significante e objeto? Exatamente para pensar a dimensão do nome e também a dimensão da versão inventada, que a Sueli começa falando de uma versão inventada, e no trânsito do texto da Ana, isso aparece, né, como as testemunhas que inventam, né? E me ocorreu, lógico, brincar um pouco com arrebata-se uma criança, né? Porque aí a gente demarca outro lugar para pensar o que o leitor inventa lendo de Ra. É isso. Bom, eu acho que, de fato, assim, houve um diálogo nos trabalhos e algumas das questões que a Ana trouxe acabaram me ajudando a pensar o meu próprio trabalho. Não por acaso, eu, de alguma maneira, termino dizendo assim, qual é a nossa parte nessa engrenagem, né? Ou seja, onde que aí entra. E quando ela, de forma tão clara, né, coloca imagem, significante, objeto, eu diria, é isso, né? E tendo imagem, significante, objeto, e é engraçado que, para mim, está muito visual o romance, então, assim, é quase que eu puxasse uma seta e pudesse dizer fantasma. Cena fantasmática, fórmula fantasmática, ou seja, como isso aparece como cena, e aí tem o bate-se numa criança, tem o batem em alguém na escada, que está na Loewenstein, no momento em que ela desorganiza, e tem o nua sob seus cabelos negros, né, como frase. Então, tem algo que vai nas duas direções. Eu acho que quando a Ana faz isso, me esclarece o ponto que eu buscava. E aí, nesse sentido, também a imagem como autora, né, eu diria que se apresenta nisso. Assim, é um fantasma que se atualiza. A grande questão é aonde entramos aí, né, de fato. Assim, só como uma questão, porque quando eu terminei, é um hábito meu, eu sempre termino o texto de véspera. Então, na véspera, eu estou sempre relendo, né? E ontem, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, não, isso aqui tem um endereçamento a outra arte em função de vários diálogos que aconteceram, tem a presença de muitas pessoas aqui dentro desse texto. E aí eu falo, esse foi o meu esforço, obrigada, é onde se encerra. E eu durmo, com alguma dificuldade, depois de pensar, acordo de manhã com a seguinte frase da Loewenstein. Gostaria de dar minha ingratidão.
Não, eu só queria falar disso, porque acho que tem a ver com esse movimento de aonde entramos, eu diria quase que a despeito de Loewenstein. A sua frase me deixou capturada. Assim, o que você citou, acho que é o fio, né, do tema do meu trabalho e que você tem razão, dialoga bastante com Dasfeli, e porque Dasfeli citou justamente essa relação entre o tempo lógico e a constituição do fantasma, né? Então, como a cena, justamente, tendo esse instante, né, onde se superpõem diferentes registros, né? Eu achei super interessante que você situa a frase do fantasma, né, nua, nua, que eu concordo completamente, é uma contribuição muito legal essa, né? Então, a questão que você colocou, então, essa insistência sem significação, essa repetição, que não tem como se expressar ou, né, produzir algum tipo de contorno, né? Então, nesse sentido, eu acho que a metonímia, é isso que eu terminei. Eu acho que a metonímia na escrita literária permite, né, que esse jogo com a insistência, né, produza o leitor. Porque essa questão, como é que algo que não existe, né, que não tem consistência, que é algo da não existência, pode, de alguma forma, produzir leitor, né? Então, nesse sentido que a palavra buraco, ou a imagem é a autora. Então, né, a imagem é justamente a possibilidade dessa produção de uma frase e que se desdobra na insistência, né, dessa imagem, tanto na produção literária quanto no cinema, que Duras tentou bastante, produziu bastante em relação a isso, no teatro, né, que ela também transitou por ali. Então, acho que é nesse sentido que ela nos diz, que ela diz a imagem autora, né? E nesse ponto ela vai buscar essa produção em diferentes contextos, né? Então, acho que você situou muito bem, né, no meu modo de ver, a questão que enlaça o diálogo aqui, né? Bom, passo a palavra a todos. Voltando para Ana Costa, nessa frase que você citou no começo, aquela frase arrebatada, que disso a gente pode se desembaraçar, se possível, com algo do símbolo. Eu sei que você falou muito disso, mas assim, essa frase, para mim, é muito enigmática, o símbolo aí, assim, porque ele usou a palavra símbolo, se ele poderia ter usado outras coisas aí, e por que ele escolheu falar símbolo? É uma dúvida que eu fiquei tanto. Aí, como você falou tanto disso, eu falei, vou aproveitar para perguntar. Como é que você pensa? Então, porque eu pensei muito assim, que, não sei, eu pensei um pouco assim que o analista, quer dizer, a função do analista desembaraça algo disso com o significante, mas não é isso que ele falou com o símbolo, né? E o símbolo tem um outro lugar no Lacan, né? Então, eu achei que você falou disso quando você falou que ali está o símbolo, a imagem, que está tudo num certo amálgama, né? Que não separa, né? Talvez o símbolo permita
fazer isso, o significante não permite pensar assim, né? Então, como para mim também essa frase foi... Eu pensei um pouco por aí, não sei se você poderia dizer mais alguma coisa, porque eu acho tão importante em relação a essa leitura, né? Bom, eu pensei nessa direção, porque justamente e também com cuidado de não confundir a posição da psicanálise, a literatura, né? E porque ele traz o Lacan traz para a psicanálise elementos estranhos a ela, né? Ela traz significantes que são litorais, né? Que é a cifra e a letra, né? Elas não são interpretáveis no campo nem da literatura nem da matemática, né? Apesar de que a literatura testemunha, né? Efeitos que a clínica psicanalítica desdobra ao longo de um percurso, né? Então, quando ele fala símbolo, também uma coisa que eu pensei foi nessa direção, que a escrita, o símbolo é a escrita de Duras. O símbolo se constitui justamente nesse jogo de palavras, nesse jogo que a escrita permite, né? Então, como transmitir o intransmissível, né? Como produzir um leitor? Essa que é a questão. Como produzir um leitor numa palavra buraco, naquilo que é ao mesmo tempo coisa e ausência, né? Então, bom, nessa direção que os jogos da escrita de Duras, me parece que é dessa forma que Lacan nomeia, se você se desembaraça com o símbolo. É a constituição mesma da escrita. Eu acho que não só vamos falar todos a mesma coisa, como vamos perguntar todos a mesma coisa, porque a minha questão ia justamente nesse sentido, porque, Ana, em primeiro lugar, eu agradeço a sua explicação do jogo do Jean Kempo, que para mim, num primeiro momento, parece o jogo, né, do Jeu de l'amour, né, que num primeiro momento até pareceu um trocadilho um tanto infame, depois tão abismal que não... Porque eu comecei a pensar no jogo do par ou ímpar também, 2 e 1 que faz 3 e que é tanto mais viciante, porque aí não é uma perda constante, mas um aparente ganho e perda, que é uma perda mais certeira. E que aí se chega a esse deslocamento metonímico do qual se fala, mas aí a pergunta que se coloca justamente onde está o ganho, mesmo porque ele vai falar depois que a sublimação não é de se subestimar. E para Sueli, que uma cena, enfim, você já respondeu ela, você não precisa repisar a mesma questão. Era só um comentário, uma pergunta também. O texto da Ana termina justamente onde estava a minha pergunta em relação ao seu texto, porque aquela cena central da palavra, eu não sei se eu entendi bem, mas você falou de distinguir alegria e dor. Quando o texto ou seja, me faz sentido no todo, mas naquele lugar mesmo se fala justamente ao contrário, se fala da palavra una, né, um pouco no sentido da palavra dos sentidos opostos, né, mas que não é uma palavra holística, muito pelo contrário, é o buraco, a carcaça, a sepultura do sentido, né. Então eu fiquei, porque a distinção seria a determinação, dar nome ao objeto.
Bom, primeiro, obrigada pela pergunta. Eu teria que tentar localizar aqui no meu texto, porque o meu texto está, de alguma forma, parasitado pelo texto da Marguerite Duras. Eu faço a inclusão, né, de palavras. E, se eu não me engano, é a própria Marguerite que vai dizer desse momento onde se torna impossível distinguir, porque se coloca de forma confusa. Aí eu teria que localizar o ponto exato, aqui, daqui a pouco eu acho, mas o que é interessante é que cria um verdadeiro oxímoro na construção da frase. Há algo aí que não se fecha, embora, como eu estou dizendo, assim, a própria Marguerite Duras que diz, mas já é a voz do Jacques Rode buscando situar algo que escapa. Que eu acho que é um ponto importante, é o quanto o Jacques Rode, até o momento final, ele tenta, eu diria, sustentar um certo lugar de saber. É impressionante o número de vezes que ele diz, eu sei, eu não me engano, ou, né, é a primeira vez que você se engana, eu me engano a não ser que seja profundamente, né? Então, tem algo que se coloca nessa construção que aproxima os dois pontos, a confusão e a distinção. Mas, concordo com você, não seria no sentido holístico de fusão, mas, pelo contrário, esse indecidível que não fosse pela palavra, né, a não ser pela palavra de um outro, e esse outro que entra para fazer alguma distinção, é o Jacques Rode. Não sei se isso separa, mas eu tento localizar aqui, porque eu até trouxe uma série de coisas para ver a construção dela, mas se coloca aí, confusão e distinção. Eu vou, assim, a sua colocação me levou a estranhar o título que eu dei ao trabalho, né? Porque esse tema, eu não sei em que você disse que me fez estranhar, mas em todo caso, vamos lá, porque dizer nome-objeto me veio justamente por ter decifrado, de alguma maneira, esse tema que Lacan constrói, né, em cima de um jogo, né, no jogo do amor. E ele, para falar disso, ele usa de um jogo pueril, né, que é esse... ele que diz, isso não está em Duras, ele que diz que essa sequência, papel, tesoura, pedra, isso é uma sequência de um jogo que se faz com o corpo, né, com as mãos. Então, é por aí que me veio essa condição quase literal de dizer, isso é um nome-objeto. Mas não só por aí, quer dizer, isso aí me permitiu, né, transitar para o tema da cifra e tudo mais, né? Mas o que me fez questão agora é ter situado de atos que não fazem série, quando eu falei da repetição, né? Então, do que é isso? Então, instigada, né, por isso que me veio agora, eu pensei que claro, que a obra dá nome a alguma coisa sem dar significação, né? Então, é dessa ordem, né, que produz o leitor. Então, a insistência que é interna à obra é contornada, vamos dizer, justamente por dar nome a alguma coisa sem significação. Então, essa sobreposição me parece dessa ordem, né? Então, o que não faz série, na verdade, é isso, assim, a singularidade da obra de Duras, né? Que onde se inscreve ela. Me veio, assim, depois da leitura de Emile, essa relação com o barroco, né, que tem essa, e o amante também, esse duplo centro, né, absoluto e presença e ausência, né?
enfim, mas é por aí. Ana, não sei se você lembra do Paulo falando em Belém, que os livros eram absolutamente sozinhos, né? Que entre eles o que havia era um esquecimento, né? É isso mesmo, né? Interessante. Uhum. É verdade. Né? É. Quando você fala não faz série, né? Sim, exatamente. Não, é legal, porque o que enlaça, na verdade, é a repetição dos personagens, que não são os mesmos. Exatamente. É o nome, mas não é o mesmo personagem. O S está lá com H no início, depois com H, depois do L. Isso. Né? No Lamour. LOL também. As letras deslocadas, né? Um deslocamento das letras. Emily L, que é Emily Dixon, poema que não está lá, mas está na obra da Emily Exatamente. Dixon, mas tem um esquecimento entre o poema da Emily Dixon e a ML. Né? Exatamente. E que é interessante, porque não é justamente assim, não são os nomes, a evocação de alguns nomes, mas não são os personagens, é sem consistência, né? Rapidamente, só um comentário que eu estava falando, que a gente tem a expressão kafkiano, mas dificilmente se usa a expressão durrasiano, não tem essa lógica de fazer um agrupamento. Oi, Ana. Psicanalistas. O que ela falou? Oi, Ana. Eu tenho uma pergunta, primeiro para saber se você compartilha com o meu acompanhamento da tua exposição e depois um esclarecimento. O teu argumento vai construindo pela noção de símbolo, de cifra, que eu entendo que são noções alternativas para a gente não pensar pela via do significante. Né? São noções que carregam um condensamento que a gente poderia despregar se usássemos a noção de signo. Né? Então, o significante separa do sentido. Então, são noções alternativas para a gente fazer uma leitura por outro caminho, que não pelo caminho da decifração, que é o caminho da cadeia significante. Né? Nesse sentido, não sei se eu te acompanho, a noção de cifra, ela sai um pouco da hipótese da linguística e entra um pouco na cifra matemática. Pode ser que seja o que não faz série, no sentido que não remete a outro, mas é um tipo de série num conjunto de idêntico a si mesmo. Não sei se eu te acompanho nisso. Aí, no final, você lança uma hipótese de que a cifra precisa ser diferenciada do traço unário. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque se não é o traço unário que faz essa passagem, essa placa giratória da linguística para a matemática. Não sei se dá para ir por aí. Você acompanhou super bem, obrigada enfim, por um certo resumo do que eu tentei desdobrar. Bom, eu disse muito rapidamente, assim, né? Coisas que são bastante densas, né? Assim, por que Lacan se utiliza do termo cifra da matemática? Então, aqui, né, em Duras, eu acho que é onde ele encontra a possibilidade dessa utilização. E Lacan ele transitou muito sobre como pensar o né? E o ele refere ao significante, né? Ele nomeia o traço unário, ele avança, ele transpõe Freud nesse momento, né? No seminário 9, que ele vai situar o tema do traço unário e vai
desdobrar isso, enfim, pela topologia, né? O 9 ele entra na topologia. Enfim, então, e aí ele vai desdobrar de muitas formas, né? Esse 1. Mas o tema da cifra e o tema da matemática nos traz uma outra referência ao 1, né? E que Lacan tentou situar como do lado do real, sendo, ele nomeou de unânio, né? Unânio, uma diferença entre unário, desculpe, uniano, unânio. É tão enigmático que até dá para inventar, né? Tudo bem. Mas você tocou nesse ponto, exatamente. Assim, como é possível, se os registros são equivalentes, como é possível a sua articulação que não seja pela via do significante? Então, o Lacan está buscando alguma coisa nesse sentido. Inclusive, essa condição em que determinadas produções clínicas se situam não do lado dessa repetição significante, né, mas em algo que produz diretamente no corpo, né, da psicossomática, exatamente, que é como número, ele diz, né, como número que se produz a marca da psicossomática. Então, ele está justamente tentando situar produções clínicas, então ele não está delirando lá com a matemática, né, ele vai buscar no outro campo termos que permitam nomear a clínica. Né? Então, eu acho que a gente sempre precisa voltar ao campo da psicanálise para tentar situar dentro do nosso campo aquilo que faz litoral. Quer dizer, enfim, não sei se... Nós temos 3 minutos.